Nessa noite nós vamos meditar sobre um exemplo a ser seguido. Na Bíblia existem muitos exemplos, muitos bons exemplos a serem seguidos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento também. Pessoas que eram comprometidas com o Senhor, que eram voltados à sua palavra, que se dedicavam a Deus, que foram usados pelo Senhor segundo o seu propósito. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Se a gente começar lá de Gênesis até o fim, nós vamos ter muitos bons exemplos para seguir. Mas hoje eu quero compartilhar sobre um homem com a igreja, sobre um homem que amava a palavra do Senhor, que se dedicava à palavra do Senhor. Então, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Se você estiver pensando, onde que fica Esdras, né? Não é um livro assim, talvez, que a gente procura muito, deveria. Fica depois de Crônicas, logo vem Esdras. Reis, Crônicas, Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vou esperar um minutinho para os irmãos abrirem. Acho que aqui o pessoal já encontrou. O texto diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha esse exemplo que nós vamos ver hoje. Esdras, né? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se. Ele tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Mas vocês sabem quem era Esdras? Todo mundo aqui sabe quem era Esdras? Uma pesquisa. Alguns. Esdras, quem era esse homem, esse exemplo que nós vamos ver hoje, né? Um exemplo para nós seguirmos. Ele era descendente de Arão, que foi irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E para a gente entender melhor quem era esse homem, nós precisamos entender o contexto em que ele estava inserido. Né? Da onde ele surgiu, né? Quem era esse homem? O povo de Israel, queridos, havia sido levado em cativeiro para a Babilônia. E eles ficaram em cativeiro ali por 70 anos. E o Império Babilônio, ele caiu em 539 a.C. E ele foi sucedido por outro império, sob o reinado do rei Sírio. E Esdras, ele estava situado aí, nesse tempo, né? Nesse contexto. E quando o reinado da Babilônia, né, o império, esse domínio que estava ali sobre Israel, caiu e veio ser sucedido por esse novo império, né, o Império Persa, eu imagino que os israelitas, depois de 70 anos sendo subjugados, viram a queda da Babilônia até com uma certa alegria, né? Mas quem era esse novo povo, né? Esse novo imperador que estava ali conquistando agora Israel, né? Que ia dominar Israel? Vamos descobrir um pouquinho aqui. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, o Senhor despertou o coração desse imperador. O livro de Esdras, ele começa, né, o Esdras capítulo 1, versículo 1, começa dizendo isso mesmo, que o Senhor estava despertando o coração do rei Ciro para redigir uma proclamação repatriando os judeus que os babilônios haviam deportado, para que eles pudessem reconstruir o templo. Nossa, né? Que imperador bonzinho, acabou de chegar e já está mandando o povo de volta, repatriando. Lembra que os israelitas, eles ficaram 70 anos em cativeiro, né? Pela Babilônia. E no primeiro ano desse novo imperador, do Império Persa, ele já estava repatriando o povo para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. E aí nós encontramos Esdras também, né? Ele está situado aí, para a gente tentar entender quem era esse homem, né? Quem era esse exemplo. Esdras, ele foi enviado a Jerusalém pelo próprio rei com instruções de regulamentar o comportamento religioso de Israel, segundo a lei de Moisés. A lei de Moisés, queridos, era a palavra do Senhor para aquele povo naquele tempo. E esse regresso, né, essa repatriação do povo de Israel, ela não aconteceu de uma vez, não foram todos de uma vez. Foi gradativamente, né, foi um pouquinho, o pessoal foi voltando. E quando Esdras chegou a Jerusalém, já tinha um povo lá. E ele ficou horrorizado, muito triste, chocado, quando ele chegou a Jerusalém. O que estava acontecendo? Muitos sacerdotes, levitas, líderes civis, tinham se casado com mulheres pagãs.
né, esse povo que estava retornando ali, tinham se casado com mulheres de outra nacionalidade, de outra religião. E essas uniões mistas haviam corrompido o povo de Israel, a vida, né, a moral religiosa daquele povo. E Esdras, ele buscou o Senhor, chorou diante do Senhor, e ele conduziu toda essa comunidade, toda a comunidade de Israel, ao arrependimento. Esdras leu a lei de Moisés, que era a palavra do Senhor, e os líderes do povo estabeleceram uma nova aliança. E eles decidiram, né, eles prometeram renovar o compromisso do povo de Israel, de manter a pureza conjugal, observar o sábado e participar dos cultos no templo. Esdras, ele era dessa origem sacerdotal, né? Ele era descendente de Arão. Então, eu imagino que ali, no tempo de exílio, ele já exercia uma posição de liderança com o povo ali. E o Senhor escolheu ele, né? E o imperador viu ele para poder trazer o povo, voltar à palavra, né? Entender de novo, voltar, conhecer a lei de Moisés, que era a palavra do Senhor para aquele povo naquele tempo. E o problema, queridos, não estava no casamento por questões raciais, porque um era israelita, o outro era da Babilônia, a outra era Pérsia. Não era por problemas raciais, mas sim por causa do casamento interreligioso. E isso serve de exemplo para a gente também, né? Você vê que esses homens, né, que eram sacerdotes, eram líderes, eram levitas, eles foram influenciados pelas mulheres pagãs que eles casaram. E isso perverteu a moral religiosa do povo ali. E isso fica de alerta para a gente também, né? Para o nosso tempo também. E Esdras, queridos, é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, pelo zelo que ele tinha pela palavra do Senhor. E nesse texto que nós lemos, de Esdras 7:10, nós vemos 3 coisas que Esdras decidiu fazer, que era estudar, praticar e ensinar a palavra do Senhor. Esse versículo, né, apenas um versículo, nos diz tantas coisas que Esdras ele havia decidido. Ele tinha tomado essa decisão no seu coração, de estudar, não somente de estudar e ter o conhecimento, mas de praticar e ensinar a lei, a palavra do Senhor, a esse povo, a essa nação que estava voltando a Jerusalém. Então, nós vamos ver o primeiro ponto, que é sobre estudar. O que nós aprendemos com Esdras sobre estudar? E estudar. Quem gosta de estudar aqui? Alguns? Mais ou menos? Quando é necessário? Olha, o filho da Simone levantou a mão. Que orgulho, hein, Daniel? Gosta de estudar, muito bem. Esdras havia decidido a estudar, né, a lei de Deus. Ele não se contentava, queridos, apenas com um conhecimento superficial da palavra. Ele buscava o seu significado e a sua aplicação mais profunda. E nós aqui, nós temos estudado a palavra do Senhor? Você tem estudado a palavra do Senhor? Qual é o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Você a lê todos os dias? 3 vezes por semana? No domingo? É que agora a gente usa muito o celular, né? Eu estava lendo um livro que estava falando justamente sobre o estudo da palavra. E o autor, né, ele disse assim, que ele fez uma entrevista com várias pessoas perguntando qual era a dificuldade que elas tinham de estudar a palavra. E aí saiu muitas coisas, né? Falta de tempo, por causa do trabalho, porque não entendia o que lia. E um disse assim, eu estudo a palavra quando eu vou no culto e estou escutando a palavra. Essa era a forma que ele estudava. E ele só lembrava de pegar a Bíblia quando ele entrava no carro. Porque ele sentava, né, saía do carro, pegava lá, eu não lembro como chama ali, em cima onde é o porta-mala, né? Você entrava no carro depois do culto, jogava a Bíblia lá. Aí chegava na outra semana, no outro domingo, pegava ali para poder ir na igreja. Era o único momento na semana que ele tinha contato com a palavra do Senhor. E nós aqui, qual é o nosso contato com a palavra do Senhor? Por que é tão importante, queridos, a gente estudar a palavra do Senhor? Você lê um versículo por dia? Já é alguma coisa, né? Eu leio um capítulo. Não, eu sigo aquele plano, sabe aquele plano anual para ler a Bíblia o ano todo? Não, eu tenho dificuldade, eu não consigo estudar a palavra, eu não entendo, é um negócio difícil, aconteceu em outra época. Qual é o seu relacionamento com a palavra? Ou você é um exemplo como Esdras, que se dedica ao estudo da palavra?
Quero deixar essa pergunta para vocês, queridos. Qual é o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Pense sobre isso. Esdras, olha só, ele tinha decidido a se dedicar. Eu penso que Esdras era o tipo de pessoa que aonde ele ia, ele levava a palavra. E ó que não é tão fácil carregar, né? Porque a gente pode carregar a palavra aqui, né? No celular. Talvez eram os pergaminhos, aquelas coisas, aqueles rolos grandes, não sei direito como que era. Mas onde Esdras ia, com certeza ele carregava a palavra, porque ele estava decidido a estudá-la. E ele não só carregava essa palavra fisicamente, ele carregava essa palavra no seu coração, ele carregava essa palavra na sua mente, porque ele estava ali, tendo contato, se dedicando a essa palavra. Com certeza, a pessoa que se dedica, ela levanta e já quer ir de encontro com aquilo que ela tem se decidido a dedicar. Não sei o que você tem se dedicado, se é cuidar da sua saúde, já acorda, vou me exercitar, ou vou fazer uma prova, vou me dedicar, vou estudar a prova. Você tem se dedicado a quê? Esdras havia se decidido a dedicar ao estudo da palavra. Uma pessoa que se dedica não perde tempo. Com certeza, Esdras, a primeira coisa que ele fazia ao se levantar, era ali, ter contato com a palavra do Senhor. Queridos, não importa a quantidade. Eu penso que talvez seja difícil a gente começar, né? Dar esse primeiro empurrão. Não importa se é um versículo, se é um capítulo, mas se esforce a estudar a palavra do Senhor. Eu quero dar um exemplo, se você talvez seja esse grupo de pessoas que acha difícil estudar a palavra, porque, eu não sei, eu leio, mas eu não entendo, como que eu posso começar a estudar a palavra? Existem vários métodos de observação, de interpretação, você pode seguir um cronograma, tem várias formas, várias ferramentas. Eu quero compartilhar com vocês o que a gente estava fazendo com os jovens, né, no tempo que a gente estava pelo Google Meet. A gente pegava um texto e respondia perguntas a esse texto. E o pessoal dos jovens que está aqui, quantas coisas a gente não aprendia, não é verdade? Quantas coisas... Teve uma vez que a gente estava seguindo um roteiro, né, de textos, que a gente foi estudar sobre Levítico. Eu ainda pensei, eu falei, hoje acho que não vai sair muita coisa, né? Sobre os sacrifícios. E quantos ensinamentos a gente tirou aquele dia só respondendo perguntas. E eu quero compartilhar isso com vocês, queridos. Leia um versículo, leia um capítulo e responda. O que eu aprendo sobre Deus? O que eu posso aprender sobre Deus nesse texto? O que eu aprendo sobre Jesus? Quem era Jesus? O que eu aprendo sobre o plano do Senhor? Primeira pergunta, já estou dando a dica. Segunda pergunta, o que eu aprendo sobre o homem, sobre a humanidade? Como que a gente vê o homem dentro desse texto? E por último, rapidinho, como que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Como que eu aplico? Como que eu posso usar ela de uma forma prática no meu dia a dia, no meu cotidiano? Queridos, a gente tem que estudar a palavra, porque é por ela que nós devemos nos guiar, que nós devemos guiar nossas atitudes, nossos comportamentos. A palavra ela tem resposta para tudo. Todas as nossas dúvidas, anseios, dificuldades, nós podemos encontrar respostas na palavra. Mas nós só vamos ter essas respostas se nós nos dedicarmos a ela, estudarmos a palavra do Senhor. É através da palavra de Deus que Ele se relaciona com a gente, que Ele fala com a gente. Talvez você esteja aí pensando, nossa, Deus não fala comigo. Eu estou num deserto aqui, né? A gente usa isso, né, no nosso linguajar aqui. Ai, que deserto que eu estou passando, Deus não fala mais comigo. Mas você tem buscado a palavra dEle, aquilo que saiu da boca dEle, que Ele inspirou, que é a palavra de Deus? Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você. Se dedica a estudar a palavra do Senhor.